Olá, seja muito bem-vindo ao canal Modelagem Costura Objetiva. Hoje nós estamos trazendo para vocês a costura, de um conjunto que é muito sucesso, tanto aqui no canal quanto na nossa loja de moldes. É um dos moldes que mais vende lá na nossa loja, que é esse conjunto aqui, o blazer e a calça skinny. Então, assim, todo mundo ama esse molde. Eu ensinei ele aqui no passo a passo, já tem um bom tempo. E hoje a Simone está fazendo a costura dele para vocês, Porque muita gente que compra o molde, ou que faz o molde, quer muito a costura, porque tem gente que tem dúvidas, a parte do blazer, da calça. Então hoje eu estou trazendo para vocês a costura desse conjunto, Antes de vocês irem lá ver a costura desse conjunto, eu quero falar com vocês do nosso grupo de promoções. Isso mesmo. Tanto esse molde aqui, que é do conjunto de blazer e calça, quanto outros tantos moldes você encontra na nossa loja. E nós temos um grupo de promoções que toda semana nós colocamos vários modelos em promoção. Inclusive esse aqui, de vez em quando ele entra na promoção e você consegue comprar ele com 50% de desconto. Então, você entrando no grupo, toda semana, nós postamos a partir de segunda-feira. As promoções são de segunda até sexta-feira. Então, toda segunda-feira a gente posta as promoções da semana, que vai de segunda até sexta-feira. Então, os produtos que a gente coloca, os moldes que a gente coloca em oferta durante a semana, vai de segunda até sexta. E toda quarta-feira nós temos a promoção Relâmpago, que entra outros moldes diferentes, com 50% de desconto também. Então, assim, é rapidão. Começa às 9 horas da manhã de quarta-feira e vai até 9 horas da manhã de quinta-feira. Então, você tem que ficar atento no grupo, para você não perder a oportunidade de comprar os seus moldes, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário para você o link para você entrar no nosso grupo de WhatsApp de promoções de moldes, tá bom? E fica lá, fica atento. Se você entrar e não ver nada, aguarda, porque a gente está sempre postando novamente as promoções. Então, você entra, aguarda que a gente vai repostar as promoções para você, tá bom? E não sai não, fica lá, porque toda semana tem modelos diferentes na promoção para você. Então, vamos lá assistir esse conjunto que a Simone fez a costura, Simone é a costureira oficial aqui do canal MCO, Tá sempre trazendo novidades para você e fazendo também a costura do nosso clube de membros. Então, vamos lá assistir o vídeo? Vamos começar aqui nosso projeto do blazer e a calça skinny. Aqui eu já estou com a calça. Então, aqui eu tô com a minha parte frente de cabeça para baixo e a parte de costas de cabeça para cima, porque não tem problema por causa do tecido, que ele não tem sentido, é um tecido liso. Aqui o que nós precisamos nos atentar é o fio, da calça, para que ele não fique torto. Então, aqui da dobra do meu tecido, aqui para minha linha de fio, tem 23 centímetros aqui, e aqui em cima a mesma coisa. Então, é isso que a gente tem que observar, precisa estar com a mesma medida, tá? Então, aí eu sei que tá no fio. Eu preciso também, tirar o fio da minha parte frente. Então, eu encosto lá na minha dobra, ou na auréola também pode, é porque aqui a minha mesa ela é pequena, então não dá pra pegar os dois lados. Então, ali eu tenho o meu cós, você pode tirar com ele aberto no seu tecido ou dobrado, como eu fiz, e aí você põe na dobra do tecido. Ali eu tenho o bolso, aqui o pertingal e a minha braguilha. Lembrando que o meu tecido tá dobrado, mas aí eu só preciso de uma parte, tá? Eu posicionei ali, mas eu vou cortar só com o tecido. Lembrando, gente, que o cós, vocês também devem verificar o tamanho aí da cintura de vocês, tá? Pra ficar certinho. Então, aí, tudo posicionado. Lembrando também de passar as marcações para o tecido, aí no caso ali da posição do bolso e da pence, tá? As marcações que precisar que tiver, você vai passar para o tecido. Agora, vamos começar aqui o nosso projeto da calça, tá? A calça, nós temos aqui a nossa braguilha. Nesse caso aqui, eu entretelei por conta de eu estar trabalhando com um tecido mais fino, tá? Então, aqui nós temos a braguilha. Aqui temos o cós, que está entretelado, e é a indicação da modelagem, tá? Entretelar o cós. E aqui eu já fiz acabamento com overlock em um dos lados do cós, tá? Isso aqui você já pode deixar também adiantado. Aqui nós temos o pertingal. O pertingal nós vamos dobrar ao meio e vamos passar uma costura de acabamento, tá? Que aqui é para montagem do zíper. Então, aqui, nós vamos passar a costura de acabamento aqui em um dos dois,
e nessa lateral aqui, tá? Então, você vai fazer um L aqui com a costura de acabamento, overlock ou zigue-zague. Aqui eu já peguei o bolso. Nós temos 2 modelos de bolso, então pode ser esse arredondado ou aquele que tem o bico aqui. Eu escolhi o arredondado. Aqui eu já fiz acabamento. Até coloquei, ó, essa aqui é uma dica, eu coloquei uma faixinha aqui da entretela. Como vocês sabem, eu tô usando a entretela de malha. Só pra deixar essa boca de bolso um pouco mais firme, né? Por conta do tecido ser um pouquinho mais fino. Aqui eu fui no ferro, vinquei, aqui eu já tenho a marcação. Aqui, ó, e vinquei aqui. Aqui a gente pode também passar uma costura aqui nessa beiradinha, em ponto largo, e embeber. E aí virar isso aqui, que facilita na hora da costura, tá? Mas só de passar o ferro já ajuda bastante. Aqui na nossa... Eu tenho aqui a minha parte costas, aliás. Aqui eu tenho a minha parte costas, aqui tá o meu gancho, eu já passei uma costura de acabamento aqui, temos uma costura de overlock, tá? Você pode passar o overlock ou zigue-zague, o acabamento que você estiver utilizando, e passar uma costura reta, tá? Nós temos a margem de 1 centímetro. Outra coisa que nós iremos fazer, aqui tem, ó, a marcação do bolso, que a gente tem no molde, então passei aqui pro meu tecido, e aqui nós temos a pence, tá? Então a pence eu vou juntar aqui, marcação com marcação, se você tiver feito em giz ou pique, junta aqui. Aqui onde eu tenho a marcação do final da minha pence, eu vou colocar aqui só pra saber onde eu vou finalizar. Então, eu começo aqui, né, mais larguinho, e vou terminando aqui bem rente, bem fininho, tá? Como a gente fala, morrendo em nada. Então, isso aqui você vai fazer dos 2 lados, certo? Aqui na nossa parte costas. Então, vamos fazer isso. E aqui também, ó, o gancho frente, eu já overloquei ele. E overloquei assim, ó, separado, tá? Passei overlock nos 2 aqui no meu gancho frente, tá? Agora, nós vamos juntar a alfineta pra gente passar a costura aqui, ó. No gancho frente, eu vou fechar aqui o meu gancho. Eu não vou estar, gente, mostrando aqui a aplicação do zíper, porque já tem um vídeo aqui no canal da professora Vânia, passo a passo de zíper. Então, o zíper, você pode ver, o vídeo vai ficar com um link na descrição, tá? Do vídeo do zíper, exclusivo, passo a passo, bem certinho, pra você acompanhar e fazer o seu zíper. Então, aqui, a parte de aplicação do zíper eu não vou mostrar. Então, por enquanto, aqui, nós vamos fazer isso. Fechar aqui o gancho costas, pence, e depois nós vamos aplicar aqui o bolso na parte costas. Então, aqui, ó, é essa costurinha, ó, que a gente passa, e aí você vai puxando, ó, e ajustando, você vai franzindo até virar aqui, ó, a parte de baixo do bolso, certo? Então, você pode fazer isso aqui também pra te facilitar, ou somente mesmo passar o ferro. Aqui, ó, já fechei a pence, tá? Pence aos 2 lados, ó, na mesma direção. Aqui, gente, tem a marcação do bolso, e essa marcação do bolso tá aqui no meu avesso, mas eu preciso dela no meu direito pra eu poder colocar meu bolso. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar aqui um alfinete, vou espetar aqui, onde tá a marcação do meu bolso, ó. E daí, ó, eu volto aqui pro lado do direito, coloco o meu alfinete bem aqui, ó, na marcação que eu fiz, e aqui, ó, pelo lado do direito, eu faço assim com o giz. E aí, eu passo a marcação pra cá. Mas eu já fiz isso aqui, já tô com o local, né, de colocar o meu bolso. Aqui eu já fechei, né, com a costura reta e a costura de acabamento, o meu gancho costas. E agora nós vamos aplicar o bolso. Então, o bolso eu vou dobrar, aí na coisa certinha. Ó, dobra aqui. E vou posicionar aqui. Vou alfinetar. Do outro lado, ó, a mesma coisa. Mesma direção. E vou alfinetar. E aqui, ó. Olha, quando a gente passa a costura, ele já... automaticamente aqui ele já vai se posicionando. Então, é só a gente ajeitar onde precisar e ir alfinetando.
Agora, você vai posicionar o outro bolso da mesma forma e nós vamos passar uma costura reta bem na beiradinha, na volta de todo o nosso bolso, tá? Então, aqui nós precisamos passar o ferro, né, assentar bem essa costura, mas já temos aqui nosso bolso no lugar. Agora, eu vou vir com a minha parte de frente, que já está com o zíper no lugar, a braguilha, né? Vou posicionar aqui, ó, lateral com lateral. E alfinetar. E aqui a gente vai posicionando, ó, todo o comprimento aqui da lateral da nossa calça. Isso aqui você vai fazer dos dois lados, tá? Até a barra. Agora, nós vamos posicionar também nosso entrepernas. Ó, costura de gancho, costa com gancho frente. Certo aí. Alfineta. E agora, alfinetar aqui todo o nosso entrepernas. Isso aqui você vai fazer do lado de cá também, tanto no entrepernas, quanto aqui na lateral. E vai passar a costura reta. Nesse ponto aqui, você pode experimentar, tá? Você vai fechar a costura das duas laterais do entrepernas e antes de fazer o acabamento, você já experimenta pra ver se não precisa ajustar alguma coisa e ver como é que tá no corpo. Aqui, ó, já tá costurada, costura reta e mais a costura de acabamento, tá? Então, nas laterais e no entrepernas, já experimentei. Agora, nós vamos fazer a montagem do cós, certo? Então, o nosso cós, nós vamos pregar da seguinte forma. Aqui eu vou pegar o lado aqui que está sem acabamento, tá? Então, um lado tem acabamento, o outro não tem. Vou pegar aqui o lado sem acabamento, vou passar aqui 1 centímetro, ó, que é a minha margem de costura. Vou passar aqui 1 centímetro, deixar aqui sobrando. E vou alfinetar. Nós vamos alfinetar toda essa cintura aqui, tá? E aí, ó, chegando aqui, também deixo sobrar a margem de 1 centímetro de costura, tá? Aqui, sobrando também. Agora, nós vamos passar uma costura reta em toda essa volta aqui. Certo? Lembrando aqui, gente, que eu tô colocando, ó, é o direito com direito, tá? A gente vai fazer essa costura aqui, ó, do lado do avesso. Pronto, ó. Cós costurado, certo? Agora, o que nós iremos fazer? Ó, tá vendo aqui? Nós temos aqui a nossa braguilha e o cós. Nós vamos, ó, dobrá-lo direito com direito, ó, até encostar aqui, ó. E nós vamos agora passar uma costura reta aqui, nessa, aqui, ó. Ela tem que terminar rente aqui o nosso pertingal. Então, aqui, ó, a gente vai passar uma costura reta fechando aqui essa parte do cós. Aqui, ó, fechamos a nossa lateral, certo? Aqui eu vou tirar esse excesso, porque não vou mais precisar. Aqui, nós vamos agora fazer o seguinte, ó. Antes da gente desvirar, a gente vai colocar esse cós aqui pra dentro, né? Vai juntar aqui, ó. Vamos fazer um sanduíche. Vamos pegar a parte que já tá costurada. E vamos pegar essa parte aqui, ó, que tá solta. Você vai posicionar bem direitinho. Aqui deve ter por volta de uns 8 centímetros, 7, 8 centímetros, tá? Daqui pra cá, ó. Agora, nós vamos costurar. Passando por cima da costura do cós que já tá aqui. Aqui no meu, você não vai, talvez, acho que não tá dando pra ver na câmera. Mas, quando você estiver fazendo o seu, você vai estar conseguindo ver a linha, né? A costura que já foi feita. Que é a costura de união do cós, que é essa costura aqui. Então, aqui, ó, a gente vai costurar desse pedaço pra cá. Por volta aqui de uns 8 centímetros, tá? Nós vamos fazer essa costura aqui. Pronto, ó. Fiz aqui a costura. Aqui eu vou tirar um pouco do excesso. Aqui também. E agora nós vamos, ó, puxar pra desvirar.
Aqui você pega o auxílio de uma ferramenta, um descosturador, por exemplo. Ó. E vai ficar assim, ó, esse pedaço aqui. Agora, o restante nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos abrir aqui, jogar essa margem de costura pra cima. E aqui, ó, a gente vai abrir aqui um pouquinho, ele vai sair aos poucos. Aqui vai ficar assim. É um cós bem fácil de se fazer, tá? Fica com um acabamento bom. Isso aqui você vê muito em calça masculina, social. Ó, aqui. Vai sobrar aqui, ó, 1 centímetro de costura. Agora, você vai alfinetando, jogando a margem pra dentro, passando aqui 1 centímetro. E vai alfinetando. Do outro lado, você vai fazer o mesmo processo, tá? Aqui eu já fiz, ó. Já costurei aquele pedaço. Agora eu vou desvirar aqui. Pronto. Aqui, gente, se vocês quiserem, vocês podem até fazer um pesponto aqui por cima, ó. Pode deixar assim, fazer um pesponto também, tá? É uma outra opção, outra forma de fazer também. Costura é isso, tem várias formas de se fazer a mesma coisa, isso não quer dizer que tá errado, que tá certo, entendeu? Quer dizer que é uma forma diferente de se fazer uma mesma coisa. Você vai ter o mesmo resultado, que é um cós, né? Só que com várias formas de serem feito. Aqui. Feito isso, ó, o que nós vamos fazer? Vamos passar uma costura aqui, pelo lado direito, bem aqui no meio da costura, ó, bem aqui no meio da costura. Se você quiser, você pode vir com um pesponto bem rente também, aqui por cima, também não tem problema, você pode vir escondendo a costura. Fica aí a seu critério, a sua escolha, tá? Agora, nós vamos fazer essa costura e vamos fazer a bainha. Para fazer a bainha, nós vamos passar uma costura de overlock ou zigue-zague, né? A costura de acabamento que você estiver utilizando. É da mesma forma que fizemos a bainha da manga. Depois dessa costura feita, você vai dobrar aqui 3 centímetros. Depois do acabamento feito, tá, gente? Por favor, não se esqueçam. Vai dobrar. Opa. E passar a costura reta aqui, né, na beiradinha. Lembrando que tem um acabamento aqui. Prontinho, olha, assim ficou o nosso cós pelo lado de dentro. Tá? Olha o acabamento. Lembrando, né, gente, que eu tô com uma overlock com linha de outra cor, porque fica mais fácil aqui pra ajudar a visualizar, tá? E porque é pra mim também, né? Então, aqui tá o nosso cós. Aqui, a bainha feita, certo? E a nossa calça está pronta. Uma calça bem fácil de ser feita. Só falta agora a colocação do botão, né? Você vai aplicar aí o seu botão. Aqui. O botão. Prontinho? Espero aí que vocês tenham gostado da aula. Bom, aqui no projeto do blazer, eu tô aqui já com a dobra do tecido, tá? O meu tecido tá dobrado desse lado. E eu posicionei aqui a minha parte costa que precisa estar na dobra. Temos aqui a pence que precisa ser passada para o tecido, certo? Aqui, ó, eu já risquei, né? Eu tenho o molde aqui, porque ele precisa de 4 vezes no tecido e precisa de ser entretelado em 2 partes só, tá? Então, você vai escolher um dos dois aí e você vai entretelar. E aqui eu já risquei o próximo para poder eu ver a distribuição aqui no meu tecido, tá? Precisa ser observado o fio, então você vai medir o fio, como eu já expliquei, né? Como se mede o fio, precisa ter ali a mesma medida na parte de baixo e na parte de cima. Aqui na nossa manga também precisa, né, tirar o fio ali. E a manga nós temos, ó, costa e frente. Você vai marcar aí a frente da sua manga. Aqui nós temos a lateral, que precisamos de 2 partes. O tecido tá dobrado, então tá ok. E também a nossa gola, que precisamos de 2 vezes. Como o tecido tá dobrado, a gente corta uma vez e vamos entretelar, tá certo?
Bom, meninas, nós vamos começar a costura do nosso blazer. E nesse caso aqui, ó, eu entretelei, né, a parte do forro, né, da parte de frente. E eu também entretelei aqui já a minha gola, tá? Nesse caso aqui, eu tô utilizando a entretela de malha. Então, nesse caso da gola, eu entretelei, ó, os dois lados, porque é uma entretela bem maleável, é o que mais eu gosto de utilizar, inclusive. E, nesse caso, como eu estou trabalhando com um tecido mais leve, um tecido mais fino, porque eu moro aqui no Rio de Janeiro e é bem quente, a gente já tá aí caminhando, né, pro final do inverno, então eu optei por fazer com um tecido mais leve, para que eu possa estar usando aí mesmo em períodos de primavera e até mesmo no verão, né? E aí, por esse motivo, eu entretelei as lapelas. Mas não é obrigatório, se você estiver trabalhando aí com um tecido mais encorpado, não há necessidade de entretelar as lapelas, certo? Então, aqui eu já tô com essa parte preparada. Então, aqui, eu já vou alfinetar, porque nós vamos costurar, deixar a nossa lapela já preparada. Aqui, ó, nós vamos costurar aqui nessa volta, e essa parte reta aqui ficará aberta, tá? Isso aqui você vai fazer nas duas. Aqui, também já vamos preparar a nossa gola, ó. Vou alfinetar, você vai, ó, posicionar bem certinho, aí, vou alfinetar aqui, do lado de cá. E aqui. Aqui na nossa gola, nós vamos costurar, ó, essa parte reta que tem nas laterais e aqui a parte de cima. Essa parte na diagonal e a parte curva aqui embaixo vai ficar aberta, tá? Por enquanto. Então, aqui vamos costurar. Lembrando que aqui nós vamos costurar com 1 centímetro de margem, que é a margem que tem no molde, tá? O seu molde já vem com margem de costura de 1 centímetro. Vou reservar essa parte aqui por enquanto. Uma outra parte que nós iremos deixar preparada também é aqui a nossa manga com uma costura de embebimento. A gente precisa embeber essa cabeça da manga. Então, nós vamos passar uma costura em ponto reto e largo, que pode ser aí o ponto mais largo da sua máquina, tá? E vamos utilizar para embeber aqui. Então, já vamos deixar a nossa manga com essa costura, porque quando a gente começar a nossa montagem, não precisamos parar para fazer isso aqui, certo? Outra parte que já vamos também deixar já preparada aqui é a nossa parte de costas, fechando as nossas pences, tá? Então, como eu falei com vocês, todas as informações do molde, né, a gente precisa passar para o nosso tecido. Então, nesse caso aqui, nós temos marcação de pence. Eu fiz aqui, ó, vocês com o giz, aqui dos dois lados, né? E agora, também nós vamos fechar a nossa pence. Para fechar a nossa pence, nós vamos juntar, ó, um ponto com o outro aqui, certo? Você vai dobrar ao meio, juntar aqui. E aqui eu tenho, aqui é só pra gente saber onde a gente vai começar e terminar a nossa pence, tá? Então, nós temos esse ponto aqui, ó. Vamos começar aqui, bem fininho, a gente passa por aqui, por essa marcação, e termina aqui embaixo bem fininho também, tá? Então, você vai fazer aqui dos dois lados, e vamos fazer esse preparo aqui para começar a montagem. Então, aqui, ó, já passei a costura de embebimento, ó, aqui, toda a cabeça da manga, né, das minhas duas mangas aqui, ó, passei. Então, aqui eu vou reservar, por enquanto. Aqui, ó, fiz a costura da pence, certo? Pence feita. Aqui eu tenho, ó, a costura da minha gola e a costura da lapela, certo? As duas lapelas. O que iremos fazer agora? Aqui, ó, na minha lapela, eu vou cortar esse excesso aqui para eu poder desvirar e me facilitar, tá bom? Então, isso aqui eu vou fazer dos dois lados, ó. E posso fazer alguns piques aqui. Essa daqui nem tá tanto, mas como tem parte, como essa parte aqui, ela tá mais arredondada, a gente faz alguns piques pra assentar melhor. E os piques são esses cortes que a gente faz até próximo à costura, mas lógico, sem cortar, né, a linha. A mesma coisa você vai fazer nessa parte aqui arredondada da nossa lapela. Também, ó, posso vir aqui com a minha tesoura de picotar e tirar aqui o excesso, cortando sim mais rente à minha curvatura, tá bom? Então, se você não tiver a tesoura, pode tranquilamente fazer os piques aqui na parte arredondada e tá tudo certo. Depois aqui, nós vamos desvirar, assim como vamos desvirar a nossa gola. Você vai desvirar, pode passar o ferro para deixar bem caprichado, bonito, assentado. E aqui, nós vamos desvirar e passar aqui uma costura de pesponto, tá?
O que também é opcional, você pode só passar o ferro e deixar ela abertinha assim, tá? Não é obrigatório você fazer uma costura aqui de pesponto, não. A nossa gola, a gente também vai desvirar. Desvirou, também vai passar o ferro, deixar bem assentado, desvira bem direitinho o cantinho. Você pode utilizar o descosturador para te auxiliar, para deixar esse cantinho, ó, bem bonito, tá? Passa o ferro bonitinho. Pronto, ó, aqui passei o ferro, assentei aqui a minha pence, ok? Vou reservar aqui a minha parte de costas, por enquanto. Ó, aqui passei o ferro, olha como ficou bem assentada, as lapelas também, tudo passadinho. Eu não vou pespontar, eu quero deixar assim lisinho, mas se você quiser, não tem problema, tá? Então, aqui, ó, nós vamos pegar nosso centro-frente. Lembrando que lá no molde nós temos a marcação, ó, de pique aqui no centro-frente, que é onde vai ser colocado o botão. E nós temos um outro pique aqui, que é um pique de encaixe, tá? Ele é muito importante que você faça para que a montagem fique correta. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu tô aqui com o avesso para fora, vou abrir aqui, ó, deixar o meu direito para cima. E nós vamos fazer o seguinte, vou pegar a parte que é, no caso, do forro, né, que tá aqui já entretelada, como eu mostrei pra vocês. E agora eu vou colocar aqui, ó. Direito com direito. Pode alfinetar aí, direitinho aqui, ó. Direito com direito, avesso pra fora. Vou aqui colocar também direito com direito, avesso pra fora. E o que nós iremos fazer nesse momento? Vamos passar uma costura reta com 1 centímetro de margem aqui no centro-frente e aqui embaixo. Tá? Aqui o decote nós vamos deixar aberto, né, por enquanto. Então, nós vamos só passar a costura reta aqui no meio e aqui embaixo, tá? Dos dois lados. Então, aqui, ó, passei a costura, aqui, certo? Aqui no cantinho, nós vamos tirar o excesso, certo? E aqui a gente vai desvirar, tá? Desvirou, acertou o cantinho. Aqui você pode fazer um pesponto bem rente aqui, ó, do lado da entretela, tá? Do lado do forro, no caso. Você faz um pesponto. E aqui em cima, gente, nós temos, aqui pelo lado de dentro, a gente tem um pique aqui, que é o pique do botão, certo? Eu vou dobrar bem aqui, onde tá o pique, ó, que é a altura do botão. E vou marcar aqui no meu lado direito, tá? Vou fazer uma marcação aqui. Agora eu vou abrir, ó, aqui. Vou jogar a minha margem pro lado, ó, que vai ficar pra fora, não é o lado que tem entretela, certo? Pro lado de cá. E aqui eu vou fazer um pesponto dessa marcação aqui que eu fiz, que é onde é o botão, até aqui em cima. Por quê? Ele vai ficar dobrado, né? Ele é desse lado aqui, ó. Ele vai ficar dobrado assim. Então, o meu pesponto fica aqui pelo lado do direito, porque é assim que vai ficar o nosso blazer, certo? Então, aqui a gente faz o pesponto pro lado do direito, tá? Assim como eu fiz aqui, ó. Tá o lado aqui, ó, o lado do direito, eu fiz aqui o meu pesponto, tá? Essa costura que é bem aqui na beiradinha, tá bom? Porque depois ele vai fazer isso aqui, tá? Então, vamos fazer isso nas duas partes. Então, aqui eu tô com a parte de costa, coloquei o avesso pra cima. Vou pegar aqui a minha parte de frente, tá? Vou colocar aqui, ó, com o meu direito pra cima, tá? O avesso vai estar pra baixo. Então, aqui é como se ele já estivesse, né, na posição, ó. Coloco aqui, coloco o outro lado também, tá? Cuidado pra vocês não se confundirem com o pesponto que tá aqui. Esse pesponto, ele fica pro lado do direito mesmo, por conta da dobra da nossa lapela. A gente vai, ó, abrir e vamos alfinetar aqui só um lado aqui, por enquanto, do nosso ombro, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, o lado que tá entretelado. Você vai alfinetar os dois, certo? E nós vamos passar uma costura reta com 1 centímetro aqui no nosso ombro. Aqui, ó. A gente passa aqui uma costura reta, fechando aqui o nosso ombro. Pronto, passei aqui a costura. Agora, gente, nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar, você vai marcar o meio do seu centro-costas, ó. Você pode encostar aqui ombro com ombro, costura com costura. E marcar aqui com um pequeno pique. É só um piquezinho, tá? Só pra você ter aqui a referência aqui do meio do seu centro-costas, tá? Vamos pegar a nossa gola, também vamos dobrar ao meio e marcar aqui também com um pequeno pique. A minha já está marcada. Agora, eu vou posicionar aqui, ó. Olha, minha gola,
tá? Com a parte aberta aqui, por esse lado de cima. Venho aqui, ó, com a minha parte costas e vou juntar aqui pique com pique. Vou alfinetar. E vou alfinetar aqui, ó, só um lado da minha gola, tá? Vou alfinetar aqui até o meu ombro. Ó. Até o ombro. Certo? E nós vamos passar uma costura reta até o ombro. Se você estiver trabalhando assim, direitinho, sem ficar repuxando seu tecido, sem esticar, aí isso aqui vai casar perfeitamente. Caso aconteça do seu decote ficar grande, ou a sua gola aqui tiver um espaço maior do que o seu decote, você pode fazer aquela costura de embebimento, igual a costura que passamos na cabeça da manga, que é só para fazer um pequeno encolhimento para o encaixe, tá? O meu tá aqui certinho, eu não tenho necessidade de fazer isso. Então, agora nós vamos passar uma costura, ó, daqui, da nossa costura de ombro, até o outro ombro, certo? Só dessa parte da gola, a outra parte, ó, tá solta. Então, aqui, ó, costuramos, né, até o ombro, certo? Agora, o lado de cá até já tá pronto, tá, gente? Ó, pra vocês verem aqui, já tá até pronto. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês como que a gente vai fazer. Vamos juntar aqui, ó, a nossa golinha. E aqui, onde ficou a nossa costura de ombro, ó, tô dando uma dobradinha. Aqui, nós vamos fazer uma abertura aqui até a costura, certo? Ó, vamos abrir aqui. Por quê? Nós vamos passar aqui, ó, virar a nossa golinha aqui pro lado de dentro, ó. E aqui ó, o nosso pique, até pertinho da costura. Aqui nós vamos passar a nossa golinha aqui pro lado de dentro. Aqui, ó. Então, vamos fazer isso aqui. Juntou aqui, deixa eu botar assim pra ficar... Ó, aqui a gente tem essa primeira quina. Essa quina aqui, ela vai ficar nessa direção aqui, ó. Da quina da gola, tá? Então, aqui, ó, vai ficar aqui nessa direção. Vou pôr aqui um alfinete. Giro aqui. E aqui nós temos um pique, ó. Um pequeno pique, que é a marcação onde vai ficar aqui a nossa gola, tá? Aqui a golinha. Vou alfinetar também. Alfinetei aqui pelo avesso, certo? Agora, eu pego aqui, ó, o meu outro lado, que é o lado de fora, né? Que é o lado do forro. Vou vir pelo lado de cá, ó. Vou cobrir aqui, certo? Então, aqui eu vou juntar o outro pique, ó. Pique com pique, certo? Ó, pique com pique aqui. Vai ficar aqui a pontinha. Vou alfinetar. Aqui também, vamos colocar na mesma posição, ó. Aqui. Fica assim, meio emboladinho, porque aqui a gente vai precisar fazer uma abertura. Então, a gente pode fazer primeiro a costura e depois a gente abrir, como também a gente pode abrir primeiro, tá? Isso daí não tem problema. Ó, e aqui a gente encontra aqui no ombro, ó. Aqui tem a margem de costura do ombro, e aqui a gente junta aqui na margem de costura. Vai ficar assim, ó. Aqui eu vou colocar outro alfinete, porque nós vamos costurar a partir da costura do ombro, tá? Aqui, vamos vir até aqui, tá? Aqui tem que ter um pouco de cuidado para não formar prega, tá? Porque por enquanto ele tá assim. Depois a gente vai abrir aqui, ó. Vou mostrar aqui do outro lado que já tá pronto. Deixa eu botar aqui o lado de dentro. Ó, a gente faz essas aberturas depois. E aí ele se assenta, tá? A costura fica passando, ó, bem próximo. Tá vendo? Bem próximo aqui, passa a costura e depois a gente vai abrir aqui. Aí ele vai se assentar, ok? Na hora que a gente desvira, ele fica certinho. Na hora que a gente vai costurar, ele fica assim meio parecendo que não vai dar certo. É só ter um pouco de cuidado e atenção. Então, você vai vir, ó, vai costurar aqui, vai vir até aqui, deixa a agulha dentro, aí você acerta pra cá, acerta assim o tecido e costura. Depois, tá vendo que aqui ele já fica repuxando? Aqui a gente vai cortar. Então, feita aqui a costura, ó, vendo? Aqui, a gente abre aqui, ó, bem na direção disso aqui, ó, a gente faz esse pique. Aí, você pode até abrir assim mais um pouquinho, deixar bem
ó, dos dois lados, tá? A gente faz essa abertura. Aqui você pode tirar excesso, né? E vamos desvirar a nossa gola. Ó, faz o cantinho pra ficar assim, bem arrumadinho. Virou, que a gente precisa, né? Passar o ferro, ó. Vai ficar assim, bem assentado. E assim ficou aqui, ó. Aqui é a parte do direito, né? E aqui pelo lado de dentro, ó. Ficamos aqui com essa parte aberta. Agora, nós vamos dar acabamento. Aqui, o que nós iremos fazer? Você pode fazer, ó. Aqui que a gente tem essa parte mais arredondada do decote costas. Aqui você pode fazer pique pra deixar, ó, mais assentado. Agora, a gente joga, ó, essa margem de costura toda aqui pra dentro. E essa parte de cima, a gente vai dobrar aqui onde a gente abriu aquele pique. E posicionar aqui por cima, ó. Por cima da costura. Que é pra gente fazer uma costura de pesponto aqui, ó. E aí, aqui, ó, a gente joga aqui pra dentro e dobra. Assim. Aqui também. Então, feito isso, ó, a gente vai fazer uma costura de pesponto aqui, deixando essa dobra aqui bem em cima da nossa costura que nós temos aqui embaixo, tá? Então, você vai dobrar bem em cima e vai passar um pesponto aqui na beiradinha, fechando, então, o nosso decote, certo? Pronto, ó, nossa costura de pesponto feita aqui no nosso decote. Agora, o que nós iremos fazer, ó? Nós vamos juntar aqui, ó. Você vai abrir, ó, o seu ombro tá aqui, vai jogar sua gola aqui pra dentro, tá? Pra lá, ó. Então, nós vai ficar direito, ó, com direito. Juntar aqui. Acerta bem. Alfineta aqui. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. E vamos passar uma costura. Então, aqui nós já temos uma costura, você passa aqui por cima, ó. Que você já vai fazer a costura certinha, tá? E aí, a gente vai embutir o nosso ombro. Pronto, ó. Feita a costura de ombro. Só a gente desvirar. E o nosso ombro vai estar embutido, certo? Você acerta aí bem os cantinhos. Passa, tem que tirar aqui o excesso, tá, gente? Aqui no ombro, porque ele fica grosso. E daí pode ficar parecendo que tá, né, com um defeito. Então, aqui, ó, a gente tira um pouco desse excesso pra desvirar, tá? Ele se assenta muito melhor quando a gente tira o excesso, tá bom? Então, feito isso aqui, agora eu volto aqui com a minha parte, tô com o avesso pra cima, tá? Agora eu venho aqui com a minha parte de fora aqui. Parte da frente, com o meu direito aqui pra cima. E agora eu venho com a minha lateral, tá? A nossa lateral também tem um pique de marcação, tá? Que é um pique de encontro. Você coloca, tá, gente? Não esquece que isso aqui é super importante, esse pique aqui. Tá no molde, então você vai colocar. Então, aqui, ó, eu tô com o meu direito pra fora. Então, aqui eu vou separar. Ó, deixei o direito. E aqui o direito do lado de cá. A mesma coisa que eu fizer aqui, a gente vai fazer do lado de lá. Então, pra facilitar a visualização, eu vou abrir aqui, ó, deixar só a minha parte de frente, né? Que aqui a gente tem nosso meio frente, ok? Aqui, pra vocês visualizarem. Aqui é de lá e esse é daqui. Então, aqui, ó, tô com o meu direito pra cima. O que que nós vamos fazer? Eu tenho um pique aqui, eu tenho um pique aqui. Nós vamos encontrá-lo aqui, ó. Ele vai ficar encontrado aqui, certo? Então, aqui, ó, aqui vai ficar passando, por quê? Aqui depois nós vamos dobrar, que é a nossa bainha, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou jogar a minha lateral por cima, encontro aqui o meu pique, pique com pique, certo? Acerta aí bem, direitinho. Faz o encontro do pique e alfineta. Vou alfinetar aqui embaixo também. E aqui, ó, nós vamos alfinetar aqui também. Ó,
A pontinha vai ficar sobrando aqui uma pontinha, tá? Vou alfinetar aqui. E aqui, ó, ele vai se distribuindo, ó. Vai distribuindo aqui e ele encaixa certinho. Você pode alfinetar todo aqui, ou se você tiver um pouco mais de experiência, aqui já é o suficiente, lá na máquina você arruma ele aqui direitinho, encaixa ele certinho. Então, aqui, ó, nós vamos passar a costura reta e a costura de acabamento. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui, você vai fazer do outro lado. Aí, a costura de acabamento, você pode estar utilizando o zigue-zague ou overlock. Eu vou passar o overlock aqui nesse caso, tá? Então, aqui, ó, passei a costura, até aqui embaixo, aqui, ó. Passei a costura reta, né, a partir daqui até aqui a parte de cima e passei a overlock até aqui o final, certo? Dos dois lados. Agora é só a gente desvirar aqui, ó. Passar o ferro, tudo bonitinho. Aqui a gente já pode até aplicar a nossa lapela, né? Nós temos uma marcação, como eu mostrei pra vocês, eu fiz a marcação aqui no ferro. Aqui, ó, eu tinha riscado, aí fui lá no ferro, dobrei onde eu tinha feito a marcação, ó, e passei e vinquei aqui com o ferro, para ficar mais fácil. Então, aqui a nossa lapela é o seguinte, nós vamos colocar aqui, ó, aqui nessa altura. Vamos passar uma costura reta aqui, depois a gente vai voltar e fazer um pesponto em cima, tá? Então, aqui nós vamos passar uma costura. Então, você vai posicionar aí no lugar. Então, aqui, eu até passei aqui um acabamento de overlock, gente, porque é um tecido que desfia, né, um pouco, então eu passei. Mas não é nem obrigatório você passar esse acabamento. Mas se você desejar, claro, né, que fica uma apresentação até mais bonita, a não ser que você faça um pesponto um pouquinho mais largo, que aí cubra a sobra aqui de costura, aí tudo bem, tá certo? Então, aqui, ó, já costurei a lapela. Aqui, gente, no caso, eu passei o overlock, né, já tá com acabamento. Se você não tiver feito acabamento, aqui a gente tem 1 centímetro, né, de costura, então você refila, deixa com meio centímetro, tá? Tira o excesso, corta o excesso, pra depois, ó, você vir, colocar a sua lapela para a parte de baixo, e aqui passar o pespontinho aqui de meio centímetro de largura, porque aí você deixa, né, a sobra de costura bem finalizada aqui embaixo, pra não ter nenhum problema. Então, agora é só passar a costurinha aqui, né, de pesponto. Pronto, ó, pesponto feito, certo? Olha que bonito que ficou, né? Agora aqui, vou tirar essa sobra aqui de linha. Prontinho. Agora, nós vamos aplicar a nossa manga e estamos caminhando para a finalização da nossa peça, certo? Aqui, ó, tirar esse excesso. Ó, nós vamos encostar aqui, cava com cava, você vai fazer assim, vai ver onde é o meio da sua manga, ó, o meio é aqui. O meio não é na costura de ombro, tá, gente? Porque costura de ombro não é meio, não é o meio da nossa cava. Porque a cava frente é menor do que a cava costas, tá? Agora aqui eu tenho a minha manga. A gente tem a marcação lá, a indicação qual é a frente, né, qual é as costas. Então, eu fiz um pique aqui, marcando qual é a frente da minha manga. E agora eu vou posicionar aqui. Vou pegar, abrir aqui o direito, ó, da minha manga, lado frente pro lado frente com o direito. Aqui na manga, também eu vou dobrá-la ao meio aqui, alinhando aqui a pontinha, marco o meio dela. E aqui, ó, eu vou alfinetar aqui no meio da minha cava, certo? A pontinha eu vou alfinetar aqui, ó, no lado da cava, aqui com a minha manga. A mesma coisa você vai fazer do outro lado, certo? Então, eu vou mostrar aqui e é o mesmo processo. Aqui do outro lado também. E agora, ó, tá vendo? A gente tem uma sobra. Por isso que a gente precisou passar a costura de embebimento. Agora, eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer esse embebimento ou encolhimento, ó. Não é pra franzir, é só pra gente diminuir, tá? Então, aqui, eu vou olhar se já encaixa aqui na minha cava. Então, eu não preciso mais, né, de fazer embebimento. Aqui já tá encaixando. Agora, aqui na parte de frente, vou fazer o mesmo processo. Puxo aqui, vou distribuindo. É como se eu fosse franzir, né? Sem franzir. Fica bem distribuidinho. Aqui, ó, também já encaixa aqui na minha cava, certo? Aqui já encaixa direitinho. Então, é só agora
costurar. Então, aqui nós vamos passar a costura reta e a costura de acabamento, que pode ser overlock ou zigue-zague, o que você tiver escolhido aí para fazer o acabamento da sua peça, tá? Então, aqui, ó, manga no lugar, aplicada, aqui o lado do direito, certo? Sem prega, toda certinha, ok? Agora, nós vamos caminhar para finalizar já aqui o nosso blazer. Então, aqui, gente, o que é que nós iremos fazer? Ó, tô aqui com a minha parte costas, com o direito pra cima. Vou vir aqui com a parte de frente, ó, com o direito pra baixo. E aqui eu vou unir, ó, cava com cava. Posiciona bem direitinho pra casar as costuras. Alfineta. Aqui também. Manga. Aqui, ó, contra da cintura. E aqui até a nossa barra. A mesma coisa você vai fazer do outro lado. E nós vamos fazer o seguinte agora, ó. Você vai fechar as duas laterais com costura reta, mais a costura de acabamento, né, overlock ou zigue-zague que você estiver utilizando. Já vamos também, no caso, fazer o acabamento aqui, no caso, com overlock ou zigue-zague, tá? Na boca da manga, pra gente voltar e já fazer a bainha. E vamos passar também aqui, ó, na nossa barra, o acabamento, tá? A costura de acabamento aqui em toda a nossa barra, que ela já vai estar com as laterais fechadas, tá? Depois de você fechar as laterais, você vai dar acabamento na barra do blazer e na boca da manga, certo? E daí a gente volta pra fazer a bainha e finalizar aqui o nosso blazer. Então, aqui, ó, já passei a costura, fechei a lateral, passei costura de acabamento, nesse caso foi overlock. Passei o acabamento aqui, ó, na boca da manga e aqui em toda a barra, né, do nosso blazer, ó. Agora, o que nós iremos fazer? Só falta agora a gente fazer a bainha. Então, aqui eu vou dobrar na minha marcação de bainha, que nós temos, né, no molde, marcação de bainha. Então, você vai dobrar e alfinetar. Aqui, ó, na barra, você vai pegar aqui, ó, vamos dobrar aqui em cima, ó, bem aqui, alfinetar. E aqui a gente vai dobrar, ó, nós temos 4 centímetros de barra, então você pode ir até, ó, medindo, verificando se tem 4 centímetros certinho e vai alfinetando. Aqui vai ficar, né, um pouquinho abaulado por conta que temos pence, certo? Então, se o seu ficar aí não estranho, tá correto. Por conta da pence, ele vai ficar assim um pouquinho abaulado, tá? Aqui. E aqui a mesma coisa, dobro aqui por cima. Fica bem rente aqui a minha costura. Agora, nós vamos passar uma costura reta aqui, né, em toda a nossa bainha. E também aqui, a costura reta aqui na beiradinha, ó. Fazendo também a bainha aqui da nossa manga. Aqui, ó, você pode fazer o cantinho assim, ó. Levanta aqui, pega a sua bainha, ó, vem aqui por cima, ó, vem com direito mesmo, aqui por cima. Aqui a gente vai passar uma costura, onde já tem aqui, fechando essa partezinha. Depois a gente vai desvirar, pra já fazer esse acabamento aqui, tá? Mesma coisa você vai fazer do outro lado, tá bom? Vou já mostrar como que fica. Então, aqui, ó, você dobrou, fez essa costura aqui, né? Onde já tinha. Aí, agora é só desvirar. E aí, passar aqui a costura reta, tá? Então, aqui, ó, já temos a nossa bainha pronta. Olha como ficou. Também já fiz a bainha aqui da manga. Então, nosso blazer está finalizado. Quer dizer, faltando apenas, né, limpeza de linha, como vocês podem ver. E a colocação do botão. Então, aqui nós já temos, né, o local de fazer a casa do lado direito, tá? A casa de botão feminina, geralmente é do lado direito, e o botão fica do lado esquerdo, certo? E assim ficou o nosso blazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse daqui, gente, eu fiz num tecido mais leve. Esse tecido aqui é um tricoline com um elastano, tá? É um tecido bem mais levinho, mas a minha intenção era essa mesmo por conta do clima aqui.
né? Onde eu moro. Então, se você mora num lugar quente, você pode fazer assim como eu fiz também. Ok? E assim ficou o nosso blazer.